Já a gente tem por aqui Serrão, tem Alexandre Garcia, enfim, uma manhã bastante movimentada de sexta-feira, de uma semana bastante tensa para todos nós, pode ter certeza disso. Falei para o João há pouco, né, uma semana bastante tensa, dura, né, de enfrentar, mas é aí que a gente conhece quem está disposto a lutar de fato, né? E a gente está no Brasil lembra da menininha dos pratos? Equilibrando aqui, aí vai lá, equilibra aquele lá, e vai cair esse aqui agora. Esse é o Brasil hoje. O Brasil que tem o Lula Vate recriado, mas um Brasil que também tem presos políticos. Pessoas que estão sofrendo com uma maldita tornozeleira, a impossibilidade de viver. Pessoas condenadas a 14, 17 anos de prisão, inocentes, que estão sentindo o peso da justiça justiceira no Brasil. E nós temos representantes da ASFAV que foram para os Estados Unidos com a ajuda da audiência da Auriverde Brasil, que colaborou nesse momento, para que estes guerreiros também fossem nos representar no Congresso americano e pudessem ali, ao longo desta semana, contar a verdade do que acontece nesta ditadura que vivemos, na perseguição que sofremos todos os dias no Brasil da democracia. Doutor Ezequiel Silveira é meu convidado a partir de agora, nessa tentativa de equilibrar os pratos. Aí a gente vai para o Rio Grande do Sul, agora a gente vai para Washington, a gente vai falando de preso político, a gente vai falando de quem precisa da nossa ajuda. É esse o momento que o Brasil está enfrentando, entretanto todos merecem a nossa atenção. Doutor Ezequiel Silveira, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitoli, bom dia a toda a audiência da Rádio Auriverde, e infelizmente é essa situação que nós vivemos, né? Um corre de um lado, o outro corre do outro, porque há pessoas sofrendo, há pessoas perdendo tudo lá no Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo há pessoas presas que não conseguem trabalhar, não conseguem sustentar suas casas, outras presas literalmente na prisão, nos presídios. Então a gente precisa correr em relação a todas as situações, e a gente só tem que parabenizar a Rádio Auriverde por conseguir dar voz a todas essas pessoas. Nós estamos encerrando hoje a nossa missão aqui em Washington, onde estivemos denunciando a situação de violações de direitos humanos e do devido processo legal que está ocorrendo no Brasil, não apenas em relação aos réus do 8 de janeiro, embora principalmente em relação a esses, mas em relação a todas as pessoas, os presos políticos, aqueles que estão sendo perseguidos pela ditadura judicial no Brasil. E a gente precisa parabenizar a Rádio Auriverde, primeiro, pelo trabalho de publicizar o que está acontecendo no Brasil, e segundo, pelo trabalho social com que tem ajudado a resolver essas situações, né? Porque também não adianta você falar o que está acontecendo de errado e não agir para mudar. E aí, o fato de nós estarmos aqui hoje, essa semana, tem a Rádio Auriverde um papel fundamental, porque foi através da rádio que nós conseguimos as doações para que pudéssemos viajar até aqui. Eu agradeço, doutor, a confiança também do senhor, e preciso dizer o seguinte: doutor Ezequiel Silveira, doutora Gabriela Ritter, né, a ASFAV, não está em Washington representando apenas os seus clientes. É importante que isso fique muito claro para a gente diminuir, porque acredite se você quiser, no meio disso tudo tem vaidade, no meio disso tudo tem desinformação, no meio disso tudo, né, a gente tem lutas, a gente trava lutas que a gente não precisaria travar, a gente gasta energia que não precisaria gastar. Mas é importante eu deixar claro aqui, na minha fala, na minha voz, que o que a ASFAV foi fazer em Washington foi representar o brasileiro que sofre com essa justiça justiceira, independentemente de ser cliente ou não destes que ali estão. Estão representando quem sofre no Brasil esta perseguição em função da ditadura que se opera aqui hoje. Então, doutor, eu precisava fazer essa fala para deixar claro que, né, não é o cliente das FAV que é o protegido hoje pela ação do senhor, da Gabriela, de estarem aí. O que vocês estão fazendo, os senhores estão fazendo aí, me perdoe, o que os senhores estão fazendo aí é representar o brasileiro que sofre esse momento da perseguição, da tornozeleira, da prisão, da condenação, enfim. É necessário, né, essa minha fala. Doutor, e como foi a semana? O que o senhor pode trazer de informação para a nossa audiência? Graças a Deus foi uma semana bastante produtiva. Nós estivemos ali
na audiência que ocorreu no dia 7, né? Fomos convidados também para participar e submeter um documento de um relatório, um testemunho, na verdade, houve testemunhos orais, né? Nós vimos ali o jornalista Paulo Figueiredo, o jornalista Michael Schellenberg e o presidente do Rumble, da rede social, testemunhando oralmente, informando das situações que estão ocorrendo no Brasil, mas também houve apresentação de testemunhos escritos, e foi o que nós fizemos. Participamos da audiência, mas também submetemos um documento escrito, onde nós relatamos ali diversas situações, principalmente focada nessas duas áreas, né? Que são as violações de direitos humanos, que infelizmente a maior delas culminou aí na morte, no falecimento do Clérison, mas também nas violações do devido processo legal, que é a forma com que esses processos estão sendo conduzidos. Mas aí, além desta audiência, nós também participamos de diversas reuniões da Heritage Foundation, com parlamentares do Congresso dos Estados Unidos, o deputado Chris Smith, fomos também nos gabinetes do senador Ted Cruz, do senador Marco Rubio. Então, as pessoas, os parlamentares, as autoridades, pessoas de influência aqui nos Estados Unidos estão sabendo do que está acontecendo com o Brasil, e isso nos dá, né, capacidade porque quando você coloca a luz, né, em cima do que está acontecendo, das violações, porque o mal ele gosta de operar nas sombras, né? Quando você lança luz a todas essas situações, você ganha força e fôlego para continuar o trabalho. E aí a gente, como exemplo, pode dar a grande manifestação que foi a da deputada Maria Salazar, ali na audiência, que expôs, né, publicamente o que estava acontecendo, tanto em relação ao governo federal, o presidente Lula, quanto ao senhor Alexandre de Moraes, mostrando ali a forma como eles têm agido no Brasil. Então, isso é uma publicidade que, para nós, é importante para que a gente possa mudar essa realidade do Brasil. Então, a gente hoje está encerrando a nossa missão, amanhã já estaremos retornando, e a gente só tem a agradecer por todo o apoio que recebemos. Quero fazer aqui uma menção honrosa ao desembargador Sebastião Coelho, que juntamente conosco redigiu a peça que nós entregamos, que mostra a seriedade também do trabalho, porque todo mundo conhece o desembargador Sebastião, sabe o quão ele é uma pessoa séria e dedicada naquilo que ele faz, e graças a Deus ele tem nos dado esse voto de confiança de estar caminhando ao seu lado, e a gente pôde, mais uma vez, cumprir mais uma etapa. É a etapa final? É a etapa que vai resolver todos os problemas? Infelizmente não, nós estamos vivendo um processo, e cada dia a gente sobe um degrau. Essa semana nós escalamos um degrau imenso na nossa luta pelas liberdades e pela justiça no Brasil. Agora, Ezequiel, eu entendo que o que acontece agora no Rio Grande, e eu quero ser muito claro no que vou dizer aqui, para não dar dupla interpretação, para estes que estão operando a maldade no Brasil, caiu como uma luva. Porque todos voltam a sua atenção, as suas atenções para o Rio Grande do Sul e deixam de tratar desses assuntos que também estão afetando milhares de brasileiros. Porque o que a gente vem enfrentando e vivendo no Brasil, e eu já tentei fazer essa conta aqui, é impossível de fechar essa conta, quando a gente fala do Clériston, do Clezão, quando a gente fala dos demais, dos outros que também já perderam a sua vida em função das prisões e ou das tornozeleiras, né, e da vida que teve que se adaptar, e um cai do telhado, outro cai da árvore, enfim, foram perdendo as suas vidas. Estes estão ali contabilizados, infelizmente, mas nós não sabemos agora quantas esposas, esposos, pais, mães, avós perderam já suas vidas em função da depressão profunda, em função do nervoso, né, que passaram em ver filho, esposo, a esposa presos, enfim. A gente não consegue dimensionar. E é por isso que essa luta é fundamental. E a gente não pode deixar de olhar pelo preso político no Brasil, que é tudo o que eles querem, para a maldade continuar a reinar, né, para as condenações continuarem a sair, né, condenações absurdas, enfim. Agora, doutor, do ponto de vista prático, o senhor entende que isso trará consequências aqui para o Brasil, essas ações aí nos Estados Unidos? Antes de responder essa última pergunta, eu quero fazer uma observação também em relação à tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós, evidentemente que há níveis de afetação, né? Então as pessoas que vivem ali, suas famílias estão sofrendo a maior tragédia, né? Estão sofrendo um impacto maior, mas isso impacta o trabalho de todos, né? A gente
houve parlamentares que viriam conosco, que é exemplo do deputado Marcel Van Hatten, não pôde vir porque está ali naquela luta. Nós também, a doutora Gabriela, que é presidente da associação, ela é gaúcha, a sua família está toda lá, então a gente está aqui trabalhando, mas com o coração lá também. Eu tenho familiares lá, a família da minha esposa é toda lá do sul do Brasil, então a gente também acaba sendo impactado por essas situações. Mas a gente vê aí essa grande rede de solidariedade, o trabalho que a própria Rádio Auro Verde tem feito com outras instituições, e aqui em todo o gabinete que a gente entrava, toda reunião que a gente participava, as pessoas eram unânimes ao dizer, ao se solidarizar com a situação que está acontecendo no sul do Brasil. Então, as nossas orações e o nosso trabalho também está lá. Nós temos associados da ASFAV lá, que nós estamos atendendo também. Então, tudo isso é necessário que a gente equilibre esses pratos. Essa tua analogia foi perfeita, né? Você está fazendo um trabalho aqui, cuidando de algumas pessoas, mas não pode esquecer de outras ali que estão também numa situação muito difícil. Agora, tratando sobre a questão prática, os resultados práticos dessas situações. Ontem, uma das pessoas que estava nos acompanhando na nossa caravana, ao terminar a reunião, talvez ele pelo cansaço, né, de ver essa correria, porque já é a terceira vez que nós estamos aqui, ele falou assim, gente, a reunião foi muito boa, mas e aí, qual é o resultado que a gente vai ter em relação a isso? Eu falei, olha, esse resultado vai vir ao longo do tempo. Ano passado, e ali estava a deputada Bia Kicis no momento, estava uma assessoria do deputado Gustavo Gaia, e eu falei, ano passado eu fui 30 vezes no gabinete da deputada Bia Kicis e fui 50 no gabinete do deputado Gustavo Gaia. Se hoje nós estamos aqui, é porque nós conseguimos mostrar o que estava acontecendo e essas pessoas se compadeceram, mas foi necessário muita luta, muito trabalho, muita conversa, muita visita. Então, essa foi a terceira vez que nós viemos aqui, que realizamos visitas. No gabinete dos senadores foi a primeira vez que nós estivemos. Então, foi importante porque nós estamos abrindo uma linha de contato, passamos para os parlamentares o que estava acontecendo, a gente conta as histórias, evidente que eles ficam chocados, porque é impensável você ver uma pessoa, um pai de família, uma pessoa trabalhadora ser condenada a 17 anos sem prova, sem haver cometido crime algum. Isso choca, isso chama a atenção das pessoas. Então, primeiro, essa linha de contato, né, com essas pessoas é fundamental para que ações sejam tomadas. E que ações seriam essas? Sanções em relação às autoridades que estão violando os direitos no Brasil, sanções em relação à Organização dos Estados Americanos, a Comissão de Direitos Humanos, que nós peticionamos várias vezes e eles muitas vezes ignoraram ou deram respostas que não estavam a contento. E aí, quem financia essas instituições, em boa parte, é o governo americano. Então, se a gente consegue exercer uma pressão, fazer com que o governo americano exerça pressão sobre essas instituições, a gente vai ter uma resposta mais adequada para o que nós estamos vendo no Brasil. Então, como eu falei agora há pouco, repito, né? Mais um degrau, mais uma escada. Infelizmente não existe bala de prata, não existe solução rápida. A gente gostaria que existisse para que pudesse resolver o problema dessas pessoas imediatamente, porque estão sofrendo e literalmente morrendo nas mãos do Estado brasileiro, mas é uma luta que a gente precisa ir travando batalha a batalha, mas nós sentimos que a vitória está cada vez mais próxima. Doutor Ezequiel Silveira, parabéns pelo trabalho da ASFAV, um abraço na doutora Gabriela Ritter, diga a ela por gentileza que eu tenho um enorme carinho pelo seu Miguel. Sei como ele está, tenho acompanhado, enfim, né, torcendo por ele, pela família. Um abraço à doutora Gabriela e parabéns, doutor, pela sua força, pela luta. E pode ter certeza que a Auro Verde vai estar junto com a ASFAV na tentativa de resgatar a dignidade perdida por esse brasileiro perseguido hoje. Doutor, bom retorno para o senhor. Muito obrigado a toda a audiência da Rádio Auro Verde, e a gente segue junto. Procurando fazer, cada um fazendo um pouquinho, né, para que nós possamos ajudar o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ezequiel Silveira, conversando conosco, direto de Washington, capital norte-americana.